O Alfredo Soares. O Alfredo é cofundador e mentor do G4 Educação, uma empresa recente, de 2019, que já tem um trabalho, dados incríveis aí na área de educação, com muita tecnologia envolvida, tá? Oferecendo conteúdos, programas, treinamentos para o ecossistema empresarial e o mundo dos negócios. Apresentar o Alfredo é complicado, porque tem muito mais coisa. O Alfredo é autor de 3 best-sellers, tá? Isso é muito legal, né? Muito legal. E tem uma história, Alfredo, que a gente vai já tentar entender mais aqui, que você tem uma história muito grande no e-commerce, no varejo, né? Você hoje é sócio da Vtex, que é a maior empresa de e-commerce, de comércio digital, não é isso? Da América Latina, né? Que você se tornou sócio, né? Quando você vendeu para eles. 2017. 2017, vendeu para eles e se tornou sócio dessa nova empresa. Alfredo Soares, cofundador e mentor do G4 Educação. Meu amigo, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Alfredo, a gente não pode deixar de começar, cara, tentando entender um pouquinho da tua trajetória pessoal. Você tem uma veia empreendedora, cara, desde cedo, entendeu? Então, para que as pessoas possam te conhecer melhor, o Alfredo, entendeu? Conta um pouquinho da tua vida, da tua trajetória profissional aí, cara. Cara, eu não tenho, na verdade, uma veia empreendedora desde cedo. A minha vida no empreendedorismo, ela começou porque quando eu estava na faculdade, no primeiro período, eu cursei publicidade e propaganda, lá no Rio. E eu tinha o desafio de estudar no quarteirão da praia. E o jovem, classe média alta, com mesada de vó, eu ia escolher a praia todos os dias. Então, eu, me conhecendo muito bem, eu sempre tive essa relação, essa maturidade de autoconhecimento comigo mesmo, assim, desde muito novo, acho que muito por conta da forma que meu pai me criou e por causa do esporte, por causa do polo aquático. O esporte ele te dá um senso de responsabilidade muito grande, né, desde cedo ali. Porque o esporte, o técnico não faz o papel de babá, né? Pelo contrário. Então, ele faz o papel de técnico. E a vida você não precisa, às vezes, de cuidado, você precisa de direção. Então, eu sempre fui muito direcionado. Minha mãe fazia esse papel de tentar ir me cuidando, mas o meu pai sempre foi estilo técnico e o esporte foi onde eu fui criado, onde eu passei a maior parte da minha adolescência. Jogando polo aquático no Tijuca e depois no Fluminense. Então, quando eu chego na faculdade e me deparo com essa circunstância, na segunda semana da faculdade, eu comecei a vamos pra praia no intervalo? Vamos. Puta, hoje tá mó solzão, depois a gente volta. Eu vi que ia dar ruim. E aí eu falei, cara, vou arrumar um estágio. E eu tentei 6 vagas de estágio diferentes. Eu fui rejeitado nas 6, pedi pro meu pai para trabalhar na empresa que ele era diretor, e ele falou, acho melhor não. E aí eu não tive opção. Eu tive que arrumar a forma de trabalhar. E aí eu entrei na agência experimental da faculdade, e nessa agência experimental, eu tive a missão de fazer um trabalho. E o trabalho era arrumar uma gráfica para imprimir o material para um cliente. E aí, cara, quando eu cheguei na gráfica, tinha um cartaz que falava, ganha R$4.000 por mês para ser representante gráfico. Eu falei, porra, naquela época, tinha 17 anos, 17 para 18, estou falando de 20 anos atrás. R$4.000 era igual ter um cartaz hoje e ganho 10 mil. Ganhei 15 mil. Eu falei, porra, eu lembro até hoje, o combo da balada era 189. 4 Red Bull e uma Smirnoff. Eu lembro até hoje, e o do Absolute era 282,69. Uma das coisas que eu tenho é memória boa, cara. Vendedor tem que ter memória boa, né? Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, tá maluco, 4 conto por mês é combo todo final de semana. Eu nasci pra essa porra aqui. Isso aqui trocado em combo, hein? E aí eu entrei nesse jogo. Minha mesada era R$415, a minha mesada. Meu pai me dava R$415, 420, eu lembro até hoje, me dava 420 conto, e minha avó me dava mais 200. Era mais 300, eu tinha R$700 por mês. Aí, cara, era ali apertadinho, né? Era um combo por final de semana. Então, quando eu vi a oportunidade, eu falei, cara, é isso aí, vou trabalhar nessa parada. E aí me joguei no negócio. E aí comecei com vendas, aí fui vendendo. Aí quando você está no campo, meu amigo, quando você está lá na linha de frente, você está ouvindo o problema, você está vendo onde está a oportunidade. E aí esse lado criativo, que eu acredito hoje, eu atribuo muito da minha forma de fazer negócio, os grandes negócios que eu participei na vida, o IPO e tal, ao curso de designer que eu fiz.
Porque o que é o design? O design é você aprender a conectar os pontos para dar fluidez na imagem. Então, esse curso que eu fiz no Senai, na Praça Vanhagem, no Rio de Janeiro, eu acho que foi o input no meu cérebro que deu o skill necessário para eu me tornar o cara que eu me tornei. Porque hoje, se tu conversar com qualquer pessoa que me conhece, eu sou muito conhecido como esse cara de arquitetura, de engenharia de negócio, de conectar as pontas, de fazer ser bom para todo mundo, de viabilizar as coisas. Então, cara, eu acho que eu não fui o cara que... eu sempre fui empreendedor. Eu sempre fui inquieto, sempre fui um pouco inconformado. E o meu pai, graças ao meu pai, eu me tornei um cara ambicioso. Porque o meu pai fez eu me relacionar em lugares que eu era o menor da mesa. Então, isso acabou gerando uma ambição em mim, um senso de comparação aonde eu desejava coisas maiores. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.